Joana era uma mulher bonita, que estava até assim profissionalmente prosperando, já era casada, tinha filhos, por volta dos seus 40 anos de idade, mas de uns tempos para cá, Joana vivia triste. Joana foi ficando triste e parecia que faltava alguma coisa, um sentido maior. E esse desânimo, essa tristeza, talvez até influenciou no diagnóstico de uma doença. Joana descobriu que estavam com nódulos malignos nos seios. Começou o tratamento e durante as consultas com o médico, durante o tempo de internação no hospital e até mesmo durante as sessões de quimioterapia, parecia que Joana não demonstrava assim a vontade de vencer aquela doença, de ser curada. Vivia triste, melancólica para baixo. O médico foi ficando preocupado com aquela situação, com aquele quadro, com aquela tristeza que não passava. Apesar dos remédios, dos tratamentos, tudo parecia não surtir efeito para curar aquele câncer. Parecia que faltava alguma coisa. Um dia o médico, não sabendo mais o que fazer, chamou Joana para conversar e perguntou: Joana, por que você não quer ficar boa? Eu pensei que você não viesse a hora de ser curada, de sair desse hospital, de voltar para sua casa. Ela olhou para o médico e disse: voltar para casa? Para quê? Ninguém precisa de mim naquela casa. O médico foi conversando com ela, ela foi desabafando. E aquele médico então foi percebendo que Joana estava num quadro profundo de depressão e com a sua autoestima muito fragilizada, muito baixa. Porque não se sentia amada pelo esposo, porque não se sentia amada pelos filhos. O médico então decidiu chamar o esposo de Joana para uma conversa sós. E quando o médico então foi apresentando a situação, o quadro da esposa, o médico foi dizendo para o marido: olha, ela está fazendo a quimioterapia, estamos fazendo todo o possível, mas ela se entregou. Ela parece que não quer ser curada, ela não tem ânimo mais para viver. E conversando com ela, eu percebi que ela sempre se sentiu esquecida, não amada. Os filhos que não davam bola para ela. E você como esposo, né? Ela foi me contando o dia a dia do relacionamento de vocês, a frieza, o distanciamento, a falta de diálogo, de ela sentir-se amada pelo Senhor. O marido foi ouvindo aquelas palavras e foi realmente tomando consciência não só da doença e do desânimo da esposa, mas ele foi percebendo que tudo aquilo era verdade. Uma verdade que ele meio que não estava querendo enxergar. A verdade de que ele era um homem rude, meio durão, criado daquele jeito antigo, um homem que não sabia muito expressar os seus sentimentos, não sabia falar, dizer eu te amo, você é importante para mim, fazer algum gesto de carinho, momentos de qualidade juntos. Nada disso fazia parte do espectro do relacionamento daquele casal. E ele foi percebendo o quanto ele também trazia culpa por conta disso, por causa
do jeito dele de ser, porque na cabeça dele, não que ele não amasse ela, mas ele entendia que o jeito dele demonstrar o amor era trabalhando duro, trabalhando até de madrugada, fazendo hora extra, para dar o que ela precisava, o que os filhos precisavam. Era se matando, se entregando, se sacrificando a cada dia. Embora não falasse que a amasse, ele achava que o que ele fazia já estava dizendo: eu te amo, por isso eu faço isso. Mas ele não percebeu que ela não conseguia entender e fazer essa leitura. Quando saiu do consultório do médico, o marido pediu para passar a noite com a esposa, no quarto onde ela estava. E ali, ele se colocou ao lado dela, ela já estava deitada, com os olhos fechados, mergulhada na sua tristeza, na sua depressão. E ele segurou a mão dela, com carinho, com afeto, e disse: querida, você tem que ficar boa. Você precisa ser curada. Porque você é muito importante para mim. Você é muito importante para nós, para os nossos filhos. Sabe, ao longo desses anos, a correria da vida, o meu jeito de ser meio grosso, meio grosseiro, talvez eu não soube demonstrar o quanto eu te amo. Com as palavras, como você muitas vezes gostaria de ter ouvido. Mas eu te digo, você é a pessoa mais especial da minha vida. Os nossos filhos são os 2 tesouros que Deus nos deu. E eu não sei o que poderia ser da minha existência sem você. Eu te amo de todo o meu coração. Naquele momento, aquela mulher abriu os olhos, as lágrimas desceram, e ali eles ficaram em silêncio por um longo tempo, com as mãos dadas, se entreolhando. E naquele olhar de perdão, de reconciliação, não foram mais necessárias palavras. O fato é que então ele repetiu a sua presença, o seu cuidado ali, por todos os dias que foram necessários, e o fato é que depois desse gesto do esposo, logo já nos primeiros dias, a reação foi imediata. A reação do corpo em resposta positiva ao tratamento, mas principalmente a reação na alma, no ânimo de Joana. Em menos de 2 semanas ela teve alta, continuou a quimioterapia e poucos meses ela já estava totalmente curada. Veja a palavra, o poder da palavra. Claro, não pode ser uma palavra da boca para fora, não pode ser uma palavra falsa. Mas às vezes a gente se esquece de que sim, é importante expressar, falar. Quantas vezes os casamentos estão sendo destruídos, fragilizados por causa da palavra negativa, por causa da má palavra, por causa da maldição. O que é maldição? Maldizer, ou seja, dizer uma palavra má. É xingamento, são críticas excessivas. Aquilo vai corroendo, aquilo vai machucando, aquilo vai magoando, aquilo vai esfriando.
aquilo vai distanciando. Sabe o que é distanciar? Não é viver separados. Distanciar é quando você está pertinho, mora debaixo do mesmo teto, mas o coração está longe. É igual aquela história do grito, né? Por que as pessoas, mesmo quando estão assim, uma do lado da outra, quando estão com raiva, numa discussão, gritam? Não, mas está perto, para que gritar? A pessoa está ouvindo. Sabe por que grita? Porque o coração está a quilômetros de distância. Então é um coração que está gritando para o outro coração que está longe. Quando o coração está perto, se sussurra, se fala baixinho. O que tem imperado na sua família? O sussurro, as palavras com delicadeza, com carinho, ou a gritaria? Às vezes precisamos rever a nossa vida de família, a vida de casal. Sabe, com um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. Vale a pena ler, quem não leu. Entre as 5 linguagens, quer dizer, as pessoas amam, mas por linguagens diferentes, linguagens de amor diferentes. Então, o jeito de amar do esposo da Joana era o quê? Atos de serviço, fazendo coisas, trabalhando, se sacrificando, se matando. Enquanto que, e dando presentes, né, o dar alguma coisa, né, material também é uma linguagem de amor, não deixando que nada falte. E a linguagem de amor de Joana era palavras de afirmação, ou seja, tem que ouvir, tem que falar, eu preciso. Eu sei, mas eu preciso que você fale. E além das palavras de afirmação, tempo de qualidade. Porque às vezes passa até o tempo junto, mas é um tempo inútil, um tempo jogado na lata de lixo. É na internet, assistindo série, não sei o quê. As pessoas não estão em sintonia umas com as outras. Não tem qualidade naquele tempo que estão juntas. Então veja, linguagens de amor diferentes, mas havia amor, tanto de uma parte quanto de outra. Quando ele entendeu qual é a linguagem de amor dela e se colocou no plano dela, ela entendeu que era amada. E o amor começou o processo da cura daquela depressão. O perdão ao próprio esposo foi determinante para que a saúde física voltasse. Quantas pessoas hoje adoentadas fisicamente porque o coração está doente? Quantas pessoas hoje adoentadas fisicamente, emocionalmente, porque a alma está ferida? Sabe, a pandemia trouxe assim desarmonia para muitas famílias e muitos casamentos. A crise dos casamentos, né, divórcios, pessoas querendo separar. E por que isso? Eu me lembro de um diálogo entre o pai e o filho. O pai estava comemorando, 50 anos de casados, bodas de ouro com a sua esposa. E um dos filhos desse casal que estava na festa, que já tinha passado por umas 4 mulheres, união estável, né, que fala. Não sei se isso é estável ou se é instável, né, porque 4. E ele chegou para o pai assim, meio sem jeito: pai, eu fico até com vergonha, viu, claro, te dou os parabéns e tudo, mas eu não sei, pai, qual é o segredo. O senhor 50 anos com a mãe, olha que história, olha que beleza isso. E eu já estou no meu 4º casamento e parece que nada dá certo. O pai sorriu e disse para o filho: ah, meu filho, eu e sua mãe somos do tempo em que, quando uma coisa dava problema,
a gente levava para o concerto. E geralmente tinha. E aí consegui ainda usar por muito tempo. Você é de um tempo em que quando alguma coisa dá problema, as pessoas jogam fora e compram outra nova. Assim como se faz com os objetos, muita gente está fazendo com as pessoas. Por essa, esse filho não esperava. Mas é verdade, gente. Inconscientemente o ser humano assimilou isso. O Gabriel não é desse tempo, né? Tempo que a gente levava sapato no sapateiro para arrumar, né? Tempo que a gente levava roupa na costureira para arrumar, tempo que levava o toca-disco, né? Na loja de toca-disco, de toca-fita para arrumar, quebrava, arrumava, o liquidificadora. Hoje, compra outro, joga fora. Até mesmo porque as coisas são de uma qualidade, vamos dizer assim, inferior, que é feita para quebrar. As coisas antigamente eram feitas para durar, inclusive casamento. Parece que hoje casamento já começa para dar problema, para estragar, para dar defeito de fábrica. Mas por quê? Porque as pessoas acham que é assim, deu problema, desfaz, vamos partir para outra. Por quê? Porque eu quero ser feliz. É a minha felicidade em primeiro lugar. Quem se casa para ser feliz em primeiro lugar está fazendo a maior burrada na vida. Porque ninguém casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. E a felicidade do outro vai ser a tua. Não existe você ser feliz se o outro não está. Isso não é casamento. E, infelizmente, as pessoas hoje são egoístas. Claro, eu não estou generalizando. Tem exceções e belíssimas exceções. Mas esse espírito, né, assim, do mundo, da sociedade, que leva as pessoas a serem assim. E aí, não tem casamento, não tem relacionamento que suporte. Por isso eu quero dizer para você, não se entregue diante da primeira tempestade. Não desista do seu casamento, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos. A primeira queda, a primeira dificuldade, o primeiro problema, o primeiro sofrimento, não. Vale a pena lutar. Vale a pena perseverar, vale a pena buscar ajuda se preciso for. Mas não simplesmente jogar a toalha e dizer, enjoei e cansei, vou partir para outra. É muito fácil. Mas e as vidas que estão envolvidas aí? É para o resto da vida. Às vezes serão cicatrizes que dificilmente serão curadas. Portanto, claro, tem casos e casos, não estou aqui generalizando, mas vocês precisam tentar, vocês precisam buscar em Deus restauração, vocês precisam buscar juntos um caminho de reconstrução. Se a casa estava construída sobre a areia, ainda é tempo de colocar uma rocha firme sobre esse lar que é o próprio Deus. Mas vocês precisam querer. Mas vocês precisam decidir.